Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um assunto que está dando pano para manga, que é o quê? A esfera de Buga. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar, gente, o nosso vídeo de hoje, aonde eu gosto sempre de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente, pessoal, muita esperança. Como vocês todos podem observar, a nossa psicosfera está bastante adensada. Coisas estão acontecendo, cenários ameaçadores, mas não é para que nós tenhamos medo. Vamos sim continuar orando com muita fé e muita confiança no Cristo amado, em nossa mãezinha Maria Santíssima, que muito nos amam, esses dois seres que são maravilhosos, e Jesus está absolutamente no comando de tudo aqui no planeta, tá? Então, gente, continuem a orar, por favor, orem pela paz no mundo, orem pela suavização na operação de despertamento físico, orem pela operação de rescaldo às almas teimosinhas que ainda se encontram perdidas no umbral, e também pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes das estações da discórdia aqui no Brasil, e agora também pelos órfãos, primeira leva de órfãos das trevas, que surgiu com a quebra da teia neural trevosa que existia no planeta, tá? E decorrente desse rompimento dessa teia perversa, espera-se que a elite trevosa prepare uma grande e poderosa reação na tentativa, que será a última cartada deles, de dominar o planeta com as trevas. Tá? Então nós temos que orar muito, mas sem medo, pessoal, sem medo, porque nós já sabemos que quem vai vencer essa luta é a luz. Porém, não quer dizer que eles não vão tentar impor o seu império trevoso. Então, nós temos que orar com muita fé para que essa reação trevosa seja totalmente obstaculizada pelo nosso Cristo amado. Porque ele tem poder para fazer isso, gente. Ele tem poder, já está fazendo. Então, nós temos que agradecer muito a ele, continuar pedindo que ele continue obstaculizando a influência desses seres trevosos junto aos encarnados trevosos que detêm poder aqui no planeta. Gente, é simples assim, tá? E que eu peço a vocês realmente que vocês se tornem agentes da luz, que vocês já o são. Conversem com seus familiares, conversem com os amigos. Não preciso, se eles não acreditarem em tudo que nós aqui acreditamos, mas que pelo menos todas essas pessoas possam orar pela paz no planeta. Então a conversa com eles tem que ser assim, só você não precisa concordar comigo, não precisa concordar em tudo que eu acredito, mas se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus, ore pela paz no planeta, tá? Que já vai ser, gente, uma coisa maravilhosa, maravilhosa.
mesmo aqueles que professam outras doutrinas, que não, digamos assim, reconhecem o nosso Cristo amado, também poderão orar ou meditar pela paz no planeta. Afinal de contas, quem é que não quer um planeta melhor, né? Eu não conheço ninguém, né? E é isso, gente. Vocês podem reparar que a nossa listinha de pedidos de oração, ela vem aumentando, tá? Porque estamos no tempo próprio para isso. E para quem não sabe, nós estamos já em plena batalha do Armagedon, onde as trevas, elas tentam vencer a luz. E o Armagedon, pessoal, não é um local no planeta, não é um lugar físico no planeta. O Armagedon é o planeta todo. Por quê? Todos estão sendo convocados a participar dessa batalha do bem contra o mal. Então, o Armagedon, pessoal, é uma grande batalha mundial do bem contra o mal, da luz contra as trevas. E essa batalha, ela terá o seu ápice, e nesse momento em que houver o ápice dessa batalha do Armagedon, é que os eventos terão início. Então, gente, mas eu estou falando isso, pelo amor de Deus, não é para vocês ficarem com medo, tá? É para a gente saber o que está acontecendo. É para vocês compreenderem que a hora, o momento da gente se unir em oração é agora. Tá? Agora nós temos que trabalhar pela paz no planeta. Orando, e também, gente, não é só orar, é nos exercitar no bem. E como que a gente faz para se exercitar no bem? Com pequenas coisas, coisas positivas que nós possamos vir a fazer ao nosso entorno, que é o quê? Tratar bem os familiares, honrar pai e mãe, gente, ter carinho com pai e mãe, com a família, com os mais velhos, tratar bem as pessoas que trabalham para vocês, no caso, uma faxineira, uma empregada, uma passadeira, né? Tratem bem, tratem com consideração, interessem-se por essas pessoas. Às vezes elas podem estar precisando de alguma coisa que para você não vai ser difícil de obter e aquilo vai fazer uma diferença na vida delas, né? Incentivem-nas a recolherem o INSS para que elas possam ter um futuro, possam ter uma tranquilidade quando ficarem mais velhos. Essas coisas assim, sabe? Que a gente pode ajudar o próximo e que está na nossa possibilidade. Tratar bem as pessoas, ouvir um amigo que precisa desabafar, sem emitir qualquer tipo de julgamento, só ouça, ouça, acolha, acolha, que deixa ele esvaziar a xícara dele, ele ou ela, né? Isso, gente, é uma coisa maravilhosa, tudo isso está ao nosso alcance e são exercícios que nós fazemos dentro do bem, né? E a hora, gente, realmente é essa, né? E outra coisa também, né? Que com toda essa quantidade de orações que nós temos feito, quando eu falo nós, eu digo humanidade, nós já conseguimos obter muitas e muitas suavizações, principalmente na operação de despertamento físico. Já conseguimos obter muita suavização. Não é que nada vai acontecer, não é que não vai acontecer mais nada. Não, coisas vão acontecer sim, mas serão localizadas e adstritas aos espíritos que pediram para passar por esse tipo de prova ou até mesmo de desencarne coletivo. Porque, gente, infelizmente,
haverão desencarnes coletivos, mas não vai ser aquela tragédia mundial planetária, vão ser eventos isolados. Muitos desses locais já vêm sendo avisados, quem acompanha o noticiário sabe, e a turma não está dando a menor pelota para isso, né? A não ser, é claro, aquela classe mais, infelizmente, mais egoísta, que sim, essa está construindo bunkers e esconderijos somente para si, para suas famílias, e o resto que se exploda, não são capazes nem de orientar as pessoas minimamente para que as pessoas possam se preparar, tá? Então, mas a cada um segundo suas obras, né? Então a gente não tem que se preocupar, porque nada que não esteja no nosso planejamento evolutivo vai acontecer conosco. Se não estiver na trajetória evolutiva do ser passar por uma determinada situação, ele não vai passar por aquilo. Alguma coisa vai acontecer que a pessoa vai ser retirada, enfim, pode estar até às vezes no meio do olho do furacão, que não vai acontecer nada, tá? Então, por isso que nós temos que ter, gente, muita fé, muita esperança, porque estamos, gente, na reta final. Falta pouco para que nós deixemos de ser um planeta de expiações e provas e possamos já colocar o nosso primeiro pezinho ali no mundo de regeneração, tá? Mas vamos ao assunto, porque imagino que vocês devam estar já querendo saber. Muitas pessoas me perguntaram, para algumas eu já respondi, mas eu ainda não tinha feito um vídeo sobre esse assunto, que é a questão da esfera de Buga, que tanta polêmica vem causando. A entidade que veio trazer essa notícia não se fez de rogada e foi logo explicando quando eu perguntei para ela. E ele falou o seguinte, falou assim: olha, a esfera de Buga trata-se sim de uma sonda extraterrestre que caiu. E essa sonda, ela é oriunda de seres não elevados. E segundo a entidade, não deve essa esfera, gente, ser aberta sob pena de contaminação eletromagnética que poderá causar câncer a quem estiver próximo. E ele continuou explicando: esses artefatos são utilizados para sondar ambientes. E essas esferas, elas possuem baixo teor vibracional e tecnológico. Tanto é que elas apresentam defeitos, como essa esfera no caso, que acabou caindo, tá? Por que isso, pessoal? Porque a tecnologia desses seres extraterrestres não elevados que estão baseados aqui no planeta, que fizeram pactos com determinados governos. A tecnologia desses seres, apesar dela ser superior à nossa, ela é muito, muito inferior à tecnologia da Federação e da Confederação. Tanto é que é o maior sonho deles conseguir capturar alguma nave da Federação ou da Confederação para poder fazer uma tecnologia reversa, né? Fazer um desmonte para poder entender e como que funciona isso. Só que eles não conseguem, já tentam, mas eles não conseguem. E agora eles estão, gente, muito assim, como é que eu poderia dizer? Estão muito oriçados, porque eles estão percebendo que o momento está se aproximando. Eles todos já foram notificados pela Federação para deixarem o planeta. E eles
sabem que tem naves da Federação, só que as naves da Federação, elas operam em outra dimensão que eles não conseguem enxergar, porque eles não são elevados. Mas o que eles fazem? Eles soltam essas sondas na tentativa de identificar aonde estão as naves da federação, o que a federação está fazendo, o que a confederação está fazendo. Tá? E eles então soltam essas sondas na tentativa de localizar qualquer nave, porque eles acham, o que eles querem com isso? Eles querem saber, digamos assim, qual seria um momento mais apropriado para eles darem no pé. Mas a verdade é que eles querem ficar aqui até o último segundo que eles puderem, para poderem explorar o máximo possível, tanto de minérios, porque eles exploram os nossos minérios, nossos cristais. Não tenha sombra de dúvida, nós temos notícias de vários hotspots, que é chamado, de aparições de discos voadores em locais mais afastados, remotos, dentro de montanhas. Por quê? Porque eles estão explorando e estão levando embora nossos minérios, tá? E todos esses seres que fazem isso dessa forma não são elevados, não são elevados. Porque o pessoal da federação e da confederação, eles operam dentro da luz. Então, eles só retiram materiais com a permissão do Cristo amado, tá? Então, eles já têm tecnologias tão superiores que eles conseguem tirar materiais que nós aqui não temos nem como aproveitar. Como, por exemplo, o magma dos vulcões, né? Eles se abastecem, eles usam esse tipo de material para se abastecer. Muitos vão diretamente no sol buscar energia, mas tudo com a devida autorização do Cristo planetário. Já os não elevados, não, eles estão aqui, estão nem aí, estão explorando, estão aprontando, abduzindo, maltratando os nossos animais, enfim, eles estão só, mas o tempo deles, pessoal, está contadinho. Eles já foram notificados, já deveriam até ter ido embora, né? E se por acaso algum deles ficar aqui quando houver a grandiosa operação de Miguel Arcanjo, vai começar com os flashes solares, eles também vão ficar presos aqui. Eles vão ficar sem energia, não vão conseguir escapar mais e vão todos ser presos pelo pessoal da federação ou da confederação, dependendo da origem desses seres, tá? Porque aqui nós temos seres não elevados que são oriundos da nossa Via Láctea, como temos seres também que são oriundos de outras galáxias. Aí, no caso, ou vai agir a federação ou a confederação, né? Enfim, a entidade continuou nos explicando e falou assim: muito ainda se especulará a respeito, e como sempre, haverá uma onda de desinformação a respeito para desqualificar o achado. Isso realmente a gente já viu, vários canais. Não, isso não é nada, isso aí é invenção, isso é mentira, bababá, não acreditem. Enfim, isso faz parte, infelizmente, desse jogo terrível de desinformação que sempre tem sido feito para justamente acobertar a existência desses seres, principalmente os não elevados, né? E os acordos que foram feitos com esses seres não elevados, que é pior ainda, né? Isso é pior ainda. E a entidade continuou nos explicando, falou assim: a época é esta, senhores, de grandes contradições e desinformações. Para quê? Para confundir e desacreditar os verdadeiros informes que vêm da espiritualidade
e dos nossos irmãos estelares elevados. Joga tudo numa cumbuca, questiona tudo, desqualifica tudo. E aí, qual é o objetivo? É confundir, é fazer com que as pessoas não acreditem. É complicado. Então, é uma época que nós temos que usar a nossa bússola interna para poder classificar todo esse mar de informações e desinformações que chegam até nós. E, nesse momento, como disse a entidade, devem todos recorrer às orações para Jesus, com grande confiança nele, que está no comando de tudo. E, segundo a entidade, falta muito pouco para que toda essa loucura cesse. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, clique no sininho, compartilhe o vídeo, por favor, dê seu like. Se você não for inscrito no canal, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição, torne-se um agente da luz e propague, dissemine essa mensagem aí para mais pessoas que tenham interesse em conhecer sobre tudo que nós estamos aqui passando. E a entidade continuou então a nos explicar, falou assim: meus filhos, procurem acalmar os vossos corações e mentes, orando, entoando mantras e fazendo meditações. Tudo ainda caminhará para um ápice energético, que será o estopim que vai deflagrar a operação magnífica de Miguel Arcanjo, com o apagão e posterior operação de despertamento físico. Então, vamos todos ter paciência e resiliência, aguentando firme, pessoal, porque falta pouco para que tudo venha a se precipitar. E então a entidade passou para outro assunto e falou assim: mas hoje eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. E essa notícia é sobre o grupo de filhos de Tomé. Para quem não sabe, que está chegando agora, nós temos aí uma grande operação sendo desenvolvida pela nossa espiritualidade planetária no planeta todo, gente, não é só aqui no Brasil não, é no mundo todo, aonde os missionários de luz estão percorrendo todos os umbrais do planeta, procurando e identificando as almas das pessoas que são boas, mas são despreparadas espiritualmente, e elas desencarnam e acabam ficando meio perdidas no umbral. Então já foi feita uma grandiosa operação, a imensa maioria já foi resgatada, mas ainda restaram alguns grupos de seres muito medrosos, que ficaram com medo, que não quiseram seguir os missionários de luz, e que então Jesus pediu que fosse feito mais um contato com esses seres para resgatá-los do umbral. Porque Jesus, gente, é maravilhoso, ele não quer que a gente sofra. E ele sabe que esses seres têm o coração bom, que eles somente não têm conhecimento espiritual. E por isso ele pediu para que toda a esfera de missionários de luz aqui do planeta insista junto a esses grupos para resgatá-los. Porque quando começar a operação de Miguel Arcanjo, a energia desencadeada, gente, não vai ser bolinho, porque Miguel Arcanjo e os Cavaleiros Templários, eles vão ter que chegar, gente, com uma energia muito severa, porque eles vão estar lidando com seres extremamente trevosos, que não querem deixar o planeta de jeito nenhum, eles querem continuar enchendo as paciências de todo mundo,
atrapalhando quem quer evoluir e se comprazendo em atitudes de prejudicando aos demais, impedindo as pessoas de continuarem o seu processo de evolução. E como eles já são minoria no planeta, chegou-se então ao ponto de que eles serão retirados, assim como aquele grupo de alunos que ficam baderneiros perturbando numa sala de aula, impedindo os demais de prestar atenção no que o professor está dizendo, é a mesma coisa, tá? Então, o professor adverte, orienta, fiquem quietos, parem com isso, e eles nada, estão lá, cada vez piores, até que chega o momento que o professor fala, olha, deu, podem sair da sala, retirem-se daqui, que vocês estão atrapalhando os demais. Então é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer. E a energia para isso, gente, tem que ser uma energia severa, não é de maldade, não é de injustiça, de jeito nenhum, mas tem que ser severo, porque senão esses seres não vão obedecer, tá? Não vão obedecer. É que nem os bandidos, quando são presos, primeira coisa que eles falam, eu sou de menor, eu sou de menor. Aí joga a carteira de identidade fora assim, que daí a polícia não fica sabendo se o cara é de menor, se não é de menor, né? Então eles são assim, são desse jeito. Eu falo essas coisas, gente, só para vocês mais ou menos tecerem comparações, vocês compreenderem o porquê que a energia de Miguel Arcanjo e dos Cavaleiros Templários, ela tem que ser severa. Não é porque eles são malvados, é porque é necessário. E aí o que acontece? Esses espíritos ficarem perdidos no astral, no meio dessa energia, e eles vão ficar aterrorizados, vão ficar traumatizados. E isso Jesus não quer. Jesus quer que eles venham com os missionários da luz, mas nada é feito à força. Nada, nada, nada. Os espíritos, eles serão recolhidos nas colônias pelo seu livre-arbítrio, porque eles desejam ir para as colônias. Se nós tivermos espíritos que permanecerem teimosos e não quiserem ir, eles vão ficar, vão ser deixados no umbral. Só que depois não vão poder reclamar que foram abandonados, que ninguém falou com eles. Não, todos estão sendo, já foram contatados e esse grupo está sendo contatado pela segunda vez, tá? Pra vocês verem como que Jesus é maravilhoso, né? E aí, olha, mas teve uma boa notícia que foi dada, que é o quê? A entidade falou assim, encontra-se esse grupo de filhos de Tomé quase reduzido a zero. Olha que boa notícia, gente! A grande debandada dos seres trevosos, que eu já contei para vocês nos vídeos anteriores, ocasionou boas reflexões junto aos componentes desse grupo, que começaram a mudar o seu padrão de pensamento, passando a confiar nos missionários da luz. Basta dizer que os seres trevosos que estavam infiltrados nesses grupos para sabotar o trabalho dos missionários da luz, que isso também eu contei já para vocês, esses seres que estavam infiltrados foram os primeiros a se entregar aos missionários da luz. Por quê? Esses seres, eles são espertos, eles são trevosos, mas são espertos. E eles compreenderam que permanecer servindo às trevas seria muito prejudicial a eles. E é o que a entidade falou. Veremos se quando eles estiverem no exílio, se eles terão maturidade suficiente para se voltarem à luz, né? Porque muitos estão se entregando, muitos seres trevosos, eles estão se entregando aos missionários da luz, muitos porque realmente a ficha está caindo, né? Está caindo, o cara está raciocinando, está vendo a diferença de tratamento que ele recebe dos seres da luz com o tratamento
que ele recebia dos seres das trevas, e vão fazendo as reflexões, né? Mas tem muitos que estão se entregando aos missionários da luz por puro interesse próprio, para tirar o dele da reta. Só que, para Jesus, o coração desses seres é transparente. Então, antes deles serem exilados, é feita, como eu já contei para vocês, uma nova leitura áurica deles, aonde é verificado a veracidade, a sinceridade do que eles estão alegando. E aí, com base nessas informações, então é feito um encaminhamento mais ou menos suavizado para o exílio. É certo que todos os seres que estão se entregando à luz, estão debandando das legiões trevosas, todos eles, gente, terão suavizações no seu exílio. Isso sem sombra de dúvida, inclusive no próprio processo de exílio, que não será doloroso, ao contrário dos que teimarem em ficar até a operação de Miguel Arcanjo. Porque quando houver a operação de Miguel Arcanjo, as marcas que eles possuem, aquela marca que eu já contei para vocês, elas vão se acender e vão queimar e vai doer, né? Enquanto que os que estão se entregando voluntariamente, a marca não se acendeu. Então eles vão para as câmaras de repouso, vão ter os seus perispíritos desfeitos, com tranquilidade, vão entrar num sono profundo e reparador, vão ser encapsulados, embarcados nas grandes naves aí de mônadas, as cargueiras, né, gigantes cargueiras que eles chamam, para seguir rumo ao exílio. O fato é, quem recebeu a marca, pessoal, isso uma coisa é certa, ele vai ser exilado, não vai ficar aqui no planeta, de jeito nenhum. Quem foi marcado, foi marcado. E foi marcado por deliberação crística, tá? Então não é o nosso julgamento, é o julgamento do Cristo, que vê o ser em todas as suas dimensões, em toda a sua trajetória, em toda a sua potencialidade, e a partir de toda essa análise que é feita com muita responsabilidade, com muita justiça e com muita, digamos assim, muita parcimônia, tá? É que é então foi determinado quem fica de quem não fica, tá? Então, por isso que a gente diz que a separação do joio e do trigo, ela já foi feita, gente. A única coisa que falta é o quê? É retirar os feixes de joio dos campos, tá? E é isso que vai acontecer quando houver a operação de Miguel Arcanjo. De qualquer forma, está sendo tudo ótimo para a futura operação de Miguel o Belo, né? E eu pensei também, né? Eu falei, realmente, acho que vai facilitar bem o trabalho da Legião dos Cavaleiros Templários, porque uma grande parte dos trevosos está se entregando. Mas olha, gente, ainda tem muito trevoso. Quando eu falo isso, tem ouvinte que escreve para mim e fala, então já vai todo mundo embora, por que precisa do apagão? Não, gente, nós temos que pensar que nós temos mais de 4 bilhões de seres trevosos que serão extraídos do planeta, que correspondem mais ou menos a 22% da população total do planeta, somados os encarnados mais os desencarnados, tá? Então, apesar dessas deserções estarem sendo muitas, está longe dos 4 bilhões que precisam ser extraídos do planeta, tá? Por isso, a nossa psicosfera ainda está pesada, está pesada, e isso tudo, gente, agravado com a chegada
das levas de arcontes e seus seguidores que estão chegando na crosta terrestre, oriundas das locas desmoronadas, tá? Porque agora essas tempestades solares que nós tivemos no início de junho, nós tivemos uma tempestade que não passava, ela ficou ali 3, 4 dias, o sol ali, rajada, rajada, rajada. E o que as entidades nos contaram? Que essas ejeções, essas rajadas do início de junho, elas vieram para acabar de desmoronar o restinho que faltava lá nas locas. Inclusive as cavernas, porque assim, toda a parte de edificação das cidades umbralinas já estava por terra, praticamente tudo derrubado. Mas ainda restavam algumas cavernas aonde seres muito trevosos estavam se abrigando. Então agora nem as cavernas, gente, já. Então eles não têm saída, no way. Eles têm que ir embora dali, das locas, desse astral pesadíssimo, rumo à crosta terrestre, tá? E a gente tem que lidar com isso. Nós viemos preparados, gente, para enfrentar essa situação. Por isso que o momento agora, gente, é de muita oração. Não bobeiem. Antes de sair de casa, orem, peçam proteção. Tá no carro, tá no trânsito, lembrou? Pede proteção, manda aqueles tirinhos, lembra aqueles tirinhos rápidos? Sempre estejam em contato, sempre estejam em contato, porque, gente, isso é muito, muito importante. O momento está chegando, como eu falei para vocês, estamos em plena batalha do Armagedon. E a nossa principal defesa é a oração. Não tem defesa melhor que a oração, tá bom? E aí ele continuou, a entidade continuou nos contando e falou assim: olha, minha filha, o mal, mesmo não querendo, ele trabalha para o bem. E isso é deveras singular, não é? Eu concordei com ele. E ele falou assim: o mal só atua até onde lhe é permitido atuar, trabalhando como alavanca poderosa para a evolução de vários seres, né? Porque muitas vezes nós mesmos pedimos para passar por determinadas situações, justamente para quê? Para despertar o nosso processo de empatia com determinadas situações aonde nós não conseguimos desenvolver ainda. Então, a gente passa por aquela situação para que justamente vivenciando aquilo, nós possamos fazer reflexões profundas e adquirir o sentimento de empatia por aquela determinada situação, tá? Porém, esses seres trevosos que causam isso tudo, o que conta, na verdade, é a intenção deles, né? Então, esses seres que atuam pensando no mal, eles são todos responsabilizados por suas atitudes, porque isso revela que eles não são empáticos com os demais seres. Eu não sei se eu consegui explicar para vocês, né? Que o mal, mesmo não querendo, ele contribui para o bem, ele acaba trabalhando para o bem. Por quê? Porque ele, através da sua atuação, provoca reflexões dos outros. E essas reflexões levam esses seres a evoluir. Porém, os camaradas, os seres que estão causando isso tudo, eles estão com má intenção. Eles ainda não são empáticos, tanto que eles não são empáticos que eles estão lá causando essas situações. Então, esses seres vão ser responsabilizados sim, tá?
Por quê? Porque eles tiveram a real intenção de prejudicar aos demais, tá? Vocês verem como que é bonita, né? A justiça de Deus, gente, é um negócio, assim, extraordinário, extraordinário. Peraí que grudou um negócio aqui, gente, peraí. É que eu vou fazendo um roteiro, vocês sabem, né, gente? Eu tenho um roteirinho aqui, porque eu tenho muita preocupação, eles passam tanta informação para mim, que eu fico com medo de não ter um roteiro e acabar ou esquecendo alguma coisa importante, ou falando alguma coisa que é meu conteúdo. Então, eu, como desejo que a mensagem chegue para vocês da forma mais correta possível, eu prefiro trabalhar com um roteirinho aqui, porque aí eu não me perco, vou falando tudo, não esqueço de falar nada, nada do que eles me contam, eu esqueço de contar para vocês, tá? Que eu quero que vocês fiquem sabendo de tudo que está acontecendo, né? E a entidade, então, encerrou esse assunto e falou assim, a justiça divina, ela vai fazendo o seu caminho, tá? E, olha que maravilha, ele abriu para algumas perguntas, né? E eu, então, aproveitei, não me fiz de rogada, não. Sapequei umas perguntas, então, já que eles estavam abrindo para mim, né? E eu tinha recebido uma pergunta de uma ouvinte sobre a questão da captura dos animais que são criados pelos seres extraterrestres não elevados, tá? Que são os famosos chupa-cabras, né? E que esses animais, eles ficam matando os nossos animais aqui do planeta, que não tem defesa contra eles, né? E essa ouvinte perguntava, então, se esses animais que vão ser capturados e devolvidos, na verdade, eles vão, não é devolvidos porque eles são criados aqui, mas eles são criados pelos seres extraterrestres não elevados. Então, o que a federação vai fazer? Vai capturar esses animais e vai soltá-los nas naturezas dos planetas desses seres extraterrestres não elevados que os criaram, tá? Porque os bichinhos também não vai matar os bichos porque eles não têm culpa, eles foram criados assim, para serem ferozes e tal. Então, o que eles vão fazer? Eles vão soltar na natureza desses planetas aí que os criaram e eles que lidem com as criações deles lá no planeta deles, né? Então, qual que é a dúvida dessa ouvinte? Que ela falou assim, mas se eles vão para outro planeta, eles vão perder também, vão ter que perder o perispírito deles, tá? E olha só que interessante, gente, porque não podemos confundir, a entidade, ela esclareceu bem isso. Ela falou assim, quanto aos bichos que serão capturados, que são os chupa-cabras, né? Eles vão ser capturados fisicamente, porque físicos são os seres extraterrestres que os criaram, tá? E, por consequência, físicos também são os seus planetas de origem, tá? Então, vejam bem, os seres que estão criando esses animais, eles não são transdimensionais, porque eles não são elevados. Eles são físicos, como nós. Podem ser diferentes, podem ter outras morfologias, mas eles são físicos, eles são 3D. E o planeta deles também é 3D. Então, nesse caso, o que vai acontecer? É diferente de um exílio, porque no exílio, os seres, eles vão renascer em outros orbes, tá? Aí é diferente. Nesse caso, como os planetas são físicos, eles vão simplesmente ser mandados daqui da Terra para os planetas de origem desses seres extraterrestres, não elevados, tá? Então, o que ele falou, né? Nesse caso, os animais eles vão ser capturados, recambiados aos orbes de seus criadores. Por quê?
a cada um segundo as suas obras. E aí eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar. E aí ele falou assim: você está conversando com Eufrásio, minha querida, espírito aqui da Terra que cuida do saneamento das ideias e da psicosfera. E nós sabemos aqui que você recebeu uma pergunta sobre o porquê da energia deletéria restante não ter sido totalmente eliminada. Olha só, gente, como eles acompanham, eles veem as principais dúvidas que vocês têm, ou que talvez eu não consiga esclarecer totalmente, e eles vêm no nosso socorro. Você vê que essa pergunta eu nem fiz, ele que trouxe, tá? E vi realmente, eu tive mesmo mais de um questionamento dos ouvintes, de vocês, meus queridos ouvintes, sobre essa questão, que muita gente me perguntou, né? Ô Luiz, mas veja, a rede deletéria não foi desmontada? Se ela foi desmontada, como assim ainda temos energia deletéria? Né? Por que a energia deletéria ainda não foi totalmente eliminada? E aí ele deu mais uma explicação sobre esse assunto. Ele falou assim: não se trata de mágica, é um processo lento e gradual, aonde a Terra vai absorvendo essa energia e transmutando a energia deletéria em boa energia planetária, tá? E essa transmutação, ela vem sendo feita conforme a capacidade planetária. Porque se ela for absorvida em excesso pelo planeta, ela poderá causar convulsões ao próprio planeta, tá? E isso, gente, não é nada bom. Quando ele fala convulsões, é convulsão física, tá? Por isso, a energia, ela vem sendo absorvida dos nossos irmãos estelares, a nossa espiritualidade planetária vem controlando isso, essa absorção, para que o planeta Terra tenha condições de ir fazendo essa transmutação dentro da capacidade energética que o planeta possui, sem se sobrecarregar, sem somatizar, tá? E ele falou assim: se todos orassem por isso, esse processo seria agilizado, pois obedeceria ao livre-arbítrio das populações. Só que, infelizmente, a maior parte das pessoas nem sabe que existe essa energia deletéria, que houve uma rede deletéria. Como é que eles vão orar por isso, né? Então, nós que sabemos, vamos orar, né, gente? Pedindo que essa energia toda possa ser transmutada o mais rápido possível. Por isso que eu estou sempre pedindo para vocês orarem por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que foram as cidades onde haviam estações da discórdia. E por que a gente pede para orar por essas cidades? Porque, gente, esses 3 pontos, para quem acompanha, já leu o livro, já acompanhou os vídeos, sabe que o Brasil foi o último ponto de desmonte da rede deletéria, tá? Nós fomos o último ponto. Terminou, foi no planeta todo, foi vindo, começou lá pelo Oriente e tal, não sei o quê, chegou nas Américas, veio vindo, pá, terminou aqui no Brasil, tá? E o que aconteceu? As trevas, cada vez mais, elas tentavam defender esses pontos, que para eles era uma questão de honra que essa rede deletéria não fosse desmontada, tá? E eles, então, o que eles fizeram?
eles inflaram bolsões com muita energia deletéria. Eles, digamos assim, eles aceleraram essas estações da discórdia para que elas transformassem uma quantidade maior de energia deletéria, criando imensos bolsões energéticos sob essas 3 últimas estações, tá? Acabou que a rede foi desmontada mesmo, sem choro nem vela, que tinha que ser desmontada, foi desmontada, mas essas 3 cidades ficaram com esses bolsões muito grandes para que fosse feita toda a transmutação dessa energia. E essa transmutação não tem condição de ser feita numa tacada só, porque o planeta não suportaria. Então ela tem que ir sendo feita, sendo feita, sendo feita. É claro que se a gente orar pedindo por isso, o nosso Cristo amado pode solicitar aos nossos irmãos estelares que coloquem equipamentos que eles têm lá de altíssima tecnologia que possam queimar, transmutar essas energias, tá? Só que assim, gente, é muito trabalho para todo mundo. Os nossos irmãos estelares têm trabalhado como nunca. A espiritualidade planetária também. Porque uma transição planetária, gente, não é bolinho, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ainda mais no tempo curto, digamos assim, que o nosso Cristo deseja. Porque ele quer que a gente saia logo dessa situação horrível aí de expiação e provas e passe logo para o mundo de regeneração. Então, gente, por isso que nós temos que orar bastante, temos que nos empenhar, fazer a nossa parte, não ficar só, ai, vinde a mim, vinde a mim. Nós temos também que fazer a nossa parte. Nós somos integrantes, participantes de todo esse processo da transição planetária. E qual é a nossa tarefa? Orar. Orar e nos exercitar no bem, né? E os demais seres que são mais elevados que nós, tadinhos, estão aí fazendo a parte pesada aí do trabalho, né? Que sorte, né, que nós temos. E quando o dia que nós formos evoluídos, nós, por nossa vez, também iremos ajudar a outros orbes que estarão passando por uma situação semelhante à que nós estamos hoje, auxiliando-os a passarem pelas suas transições, né? É muito bonito isso, né? Essa questão da evolução, uns dando as mãos para os outros e auxiliando nesse processo da evolução moral e espiritual, né? E a entidade continuou explicando, falou assim, olha, a rede deletéria, ela foi instalada pelos trevosos aqui no planeta devido ao excesso de materialismo da população planetária. Contudo, pela misericórdia divina, pesando-se já a quantidade de pessoas com elevação mediana e dada a natureza perversa dessa energia viciante, foi decidido por Jesus e pelo Pai Eterno a sua completa erradicação do planeta e também do universo afora. Isso também eu já contei para vocês, vocês sabem disso que eu já falei, né? Porque as leis primordiais divinas devem ser respeitadas por toda a criação divina. E o Eufrásio, né, que ele se apresentou como Eufrásio, né, continuou falando e disse assim: olha, quanto às perguntas que você tem recebido sobre Deus, explique a seus queridos ouvintes que não se pode confundir o Criador com a criação. Tá? Deus, como Criador que é,
atua em sua criação, como o cientista atua nos experimentos por ele criados. Então, Deus atua no universo, mas ele não é o universo. O universo é criação dele. Então, ele atua no universo, mas ele não é o universo, tá? Isso, gente, são coisas que nós temos que ter bem claro na nossa mente. Assim como essa confusão que criaram da Santíssima Trindade, que é uma coisa só, não é, gente, não é. São três entes completamente distintos. Nós temos Deus, Pai, que é a fonte criadora, que é o criador de tudo. Nós temos Jesus, que é seu filho amado, né? Mas é filho, tá? Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus. Ele mesmo fala isso sem parar durante todo o evangelho. Se vocês lerem as falas do Cristo, Cristo sempre diz, fala, meu pai no céu. Ele nunca fala, eu fiz ou eu aconteci. Não, ele sempre se refere a Deus como sendo o seu pai amoroso, o seu pai amado, né? E nosso pai também, né? E nós temos o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é do que a mensageria divina. É o conjunto de espíritos de luz que nos trazem informações, tá? A maior parte dessas informações elas vêm via mediúnica, tá? E alguns desses mensageiros maravilhosos, inclusive, chegaram a se encarnar entre nós, como Krishna, Buda, né? E vários outros seres maravilhosos, o Gandhi, por exemplo, que era um ser espetacular também, que se encarnaram entre nós. Sócrates também, maravilhoso, né? E que são da equipe crística, tá? Então, eles fazem parte dessa mensageria divina do Espírito Santo, tá? Então é bom a gente saber essas coisas para ficar tudo claro na mente da gente, tá? Porque tem muita confusão, conceitos mal compreendidos e que foram sendo repassados, aquilo foi sendo repassado, mas na verdade a coisa funciona desse jeito, né? E aí no final ele falou assim, falou, olha, falou para mim, recado, né? Falou assim, é muito importante que você responda o máximo de perguntas que você puder, porque isso demonstra respeito e atenção aos seus ouvintes. Então, gente, o que eu procuro fazer, eu sei que infelizmente às vezes eu não consigo responder a todos vocês, mas eu me esforço, faço o máximo que eu posso, porque, como vocês sabem, eu faço muita coisa, sou eu mesma que faço, eu gravo os vídeos, eu edito, eu que faço os roteiros para os vídeos, eu escrevo, compilo os livros, eu faço as traduções. Então é muito trabalho, gente, é muita coisa e eu ainda procuro, eu tento responder a maior quantidade de perguntas que eu consigo. Mas aqueles que eventualmente eu não consigo, eu peço perdão, gente, peço desculpas, porque realmente eu não consigo, tá? Eu não dou conta, sabe? Mas eu procuro, eu me esforço em responder todos vocês, tá? Porque eu tenho muito, muito respeito por todos vocês e tenho um compromisso muito sério com a espiritualidade e com vocês em repassar todas essas informações maravilhosas que eu tenho recebido. Então, assim como eu recebo, que sou apenas um instrumento, né? Que essa sabedoria, quem me dera que fosse minha, mas não é, a sabedoria é deles, né? E eu tenho a honra de ser a intermediária de estudo, então eu tento, na medida do possível, receber isso e repassar para vocês da maneira mais clara que eu consiga, né? Mas aí a entidade, ela
foi se despedindo, né? E sempre com aquela humildade que eles são, assim, de uma humildade, gente, um negócio assim, impressionante. E aí, na hora que ele foi embora, entrou o nome dele, claro, assim, na minha cabeça. Eufrásio Correia. Eu falei, gente, Eufrásio Correia, eu conheço. Fiquei surpresa, falei, porque aqui, eu moro aqui em Curitiba, que vocês sabem, e aqui em Curitiba nós temos uma praça importante que fica na frente acho que da Câmara Legislativa da Prefeitura, é, e o nome dessa praça é Eufrásio Correia. E também é nome de Estação Tubo. Estação Tubo é aquela estação, vocês sabem, que tem aqui em Curitiba, redondinho, assim, que os ônibus param e tal. Tem uma dessas estações com o nome dele. E falei, nossa, gente, é verdade, mas quem é Eufrásio Correia? Né? Aí que eu fui parar para pensar, quem era Eufrásio Correia? E aí ele falou assim, olha, sou eu mesmo, tá? Mas você vai pesquisar depois sobre mim, tá bom? Não vou ficar aqui te explicando, não. Você procure saber. E foi se despedindo. Até logo, minha filha, fique com a paz de Deus. E ó, se mandou. E então, logo depois da sessão de psicografia, o que eu fiz? Fui correndo consultar o senhor Google para saber quem tinha sido Eufrásio Correia. E o que eu descobri, gente? Descobri que ele pertence à nossa queridíssima equipe do Segundo Império, porque ele nasceu em agosto de 1839, nasceu na cidade de Paranaguá, que é uma cidade que fica no litoral aqui do estado do Paraná, bem antiga, e ele faleceu um ano antes da proclamação da República e faleceu lá em Recife. Por quê? Porque ele foi, dentro do Segundo Império, ele ocupou vários cargos, vários postos, ele foi chefe da polícia de Santa Catarina, ele foi também, que se chamava naquela época, presidente de Pernambuco, que seria o correspondente ao atual governador. Então, ele foi governador, que na época chamava presidente, de Pernambuco, né? E foi muito assim, ele disse que foi uma pessoa assim muito avançada para a época, sempre muito progressista, todos os lugares que ele passou, ele criava hospitais, criava centros de ensino, escolas, ele tinha essa preocupação com as pessoas, né? E, inclusive, aqui em Curitiba também, eu não sei se em algum outro estado tem, mas eu sei daqui, que em Curitiba nós temos um centro espírita muito antigo e respeitado que leva o nome dele, que ele é o protetor desse centro espírita. Então, gente, eu fiquei assim muito feliz porque ele é mais um ser maravilhoso aí que compõe a equipe do Segundo Império, que veio para nos dar todos esses esclarecimentos sobre diversos assuntos muito, muito interessantes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!